Algumas pessoas têm me procurado para buscar informações sobre o processo de saída fiscal do Brasil e para ter a residência fiscal aqui no Panamá. Então hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho do pesadelo que é para realizar o sonho de ter a residência fiscal aqui no paraíso, que é o meu amado Panamá. Sejam muito bem-vindos ao canal do Panamá, o segundo canal do Panamá mais famoso do mundo. E hoje nós vamos então entender esta baguncinha burocrática que é o processo de residência fiscal aqui no Panamá. Mas antes nós vamos entender o conceito de residente fiscal na raiz do negócio. De acordo então com o artigo 722 do Código Fiscal aqui do Panamá, que é uma lei número 52 de 2012, se consideram residentes fiscais as pessoas que permanecem no território nacional, aqui no Panamá, portanto, por um período igual ou superior a 183 dias corridos ou alternados em um mesmo ano fiscal. Ou aquelas pessoas que estabeleçam a sua residência definitiva no Panamá, com o endereço, algo assim, e outros tipos de relações. No caso de pessoa jurídica, se consideram então as empresas que tenham materialidade, acho que é assim que se pode dizer, direção, administração no Panamá e que estejam devidamente inscritas no registro público. E pessoas físicas e jurídicas então que atendem esse requisito podem solicitar o certificado de residente fiscal e é agora que a porca torce o rabo. Para evitar tributação dupla, a primeira coisa que tem que fazer até o último dia de fevereiro, já é fazer a saída fiscal do Brasil, a comunicação, E em abril, então, fazer a declaração de saída, marcando ali a opção, então, que é a declaração de saída do Brasil, Depois, aqui no Panamazinho, o trabalho é de papelada. Uma verdadeira gincana atrás de papéis para obter aí o tão sonhado certificado de residência fiscal. Mas os órgãos públicos aqui no Panamá, eles são tão divertidos que em alguns deles a gente tem uma fila para quem trouxe o documento e uma fila para quem esqueceu o documento. Pensem o que é um país inclusivo. Bom, então o trabalho de solicitar o certificado de residência fiscal é basicamente o quê? É o de comprovar que você tem vínculos suficientes aí no país para justificar então a emissão desse documento. Eu vou tentar simplificar o que estabelece aí na resolução número 201/0354 de 2016, que foi publicado no Diário Oficial, que aqui chama Gazeta alguma coisa, Que basicamente é o seguinte: em primeiro lugar, a gente precisa apresentar um memorial. Então esse memorial ele tem requisitos para cumprir, Eu não vou ficar falando tudo isso, porque senão vocês vão ficar tontos, não vão nem entender o contexto, mas basicamente a gente tem um modelinho aqui desse memorial atendendo todos os requisitos, patati, patatá, tudo certinho. Então esse aqui é o primeiro documento que a gente tem que apresentar. Depois a gente tem que apresentar também alguns outros vínculos com o país, que pode ser o quê? Um contratinho de aluguel ou pode ser um certificado de propriedade de um imóvel, o que isso é muito legal, pelo menos para mim que vendo imóveis. Então, olha só que legal. Então você vai ter aqui um papel, que isso aqui precisa ser, esse selinho aqui, a gente dá muito valor aqui no Panamá para esse selinho aqui. Então tudo aqui tem que ser selado, tem que ser notariado, registrado, verificado, certificado, analisado, carimbado 10 vezes e pago todas elas, logicamente, Então aqui você vai apresentar também então outro documento que é muito importante, que se chama movimento migratório. Então no seu movimento migratório, então você vai receber este papel aqui. E movimento migratório, o que ele é? Vai ter a sua identificação, carimbinhos aqui, e aqui vai ter todos os seus registros de entrada e saída no país, até que conste então a vez que você permaneceu os 183 dias, Então, com isso aqui, e carta de referência bancária também. Então, se você, por isso que eu digo, olha que interessante isso. Aqui eles valorizam muito esses tipos de vínculo. Então, se você já vem antes, tô querendo fazer minha saída fiscal em 2025, ótimo. Então, o ano de vir abrir uma conta bancária no Panamá é 2024, porque daí você já vai ter um histórico bancário. E a galera aqui, dá muito valor para isso, acredita no que eu tô falando. Então, só para resumir, para não fazer muita bagunça, o que é obrigatório, Então, o memorial, esse então preenchido com todas as informações, cumprindo todos os requisitos ali.
a cópia autenticada do passaporte, tá? Isso vai ser importante, imprescindível. E esse documento que é o movimento migratório, que eu acho que tá embaixo do gato nesse exato momento. Oi! E depois, então... Mas eu já mostrei pra vocês que o movimento migratório é aquele cheio de folha ali. Então, esses são os documentos obrigatórios, tá? E os demais, então, que comprovem que eu tenho uma conta de internet, uma conta de luz no meu nome, um apartamento. Então, essas coisas, elas ajudam também a sustentar um pouco mais essa documentação obrigatória, tá? Então isso tudo se submete à repartição responsável. Então isso tudo se apresenta aqui para a seção de correspondência da nossa Receita Federal aqui, né, que é a Direção Geral de Ingressos, e posteriormente então a própria DGI vai emite essa solicitação ao Departamento de Tributação Internacional. Então com tudo isso aqui é certo que vai dar errado, tá? Então em algum momento alguma coisa vai travar, vai barrar, vai voltar, vai pedir, tem que fazer de novo, tem que 10 vezes. Mas assim, isso tudo faz parte do processo. Por isso que eu aconselho de coraçãozinho que quem pensa em fazer, Teresa, pensa em fazer esse processo daqui a 10 anos. Legal, começa hoje, tá? Um pouquinho por vez, para depois não ficar tudo estressante. Mas calma que a gente consegue, aqui tudo se consegue. E depois de conseguir a residência fiscal, então a pergunta é, preciso ficar morando 365 dias no Panamá? Bom, em geral, a pessoa que solicita a residência fiscal, baseando-se que possui aí um centro de interesses familiares e econômicos no Panamá, não é necessário permanecer o ano inteiro para o resto da vida, tá? Se recomenda entre 70 e 90 dias em um ano, tá? Isso não está especificado em nenhuma norma, mas empiricamente se percebe que é o que funciona, certo? Por isso que eu me dedico aos queridos investidores internacionais, porque caso eles queiram a residência fiscal aqui no Panamá, o que ele faz? Ele compra um imóvel, vive de 70 a 90 dias na sua casinha, aluga o apartamento o resto do ano e ganha dinheiro. Eu já falei sobre isso num outro vídeo, mostrando um apartamento que seria bom demais para isso, mas é claro que tem muitos outros. Então, se você pensa nessa possibilidade, basta me chamar por aqui, pelo WhatsApp, que a gente, logicamente, conversa. E hoje, já no Brasil, a gente tem opções de consórcio que colocam essa grana na sua mão e você vai pagando aos poucos, certo? E tem outras formas também de investir no interior, aí visando uma forma inteligente de pagar menos impostos, né? E se isso te interessa também, já tem investimentos bem interessantes a partir de 30 a 50 mil dólares aí, que podem ser uma boa alternativa para quem tá cansado de pagar tanto imposto, né? E o caminho é esse mesmo, tá? Mesmo dos imóveis, o mesmo do consórcio, você me chama aqui pelo WhatsApp que a gente conversa então para você ter que pagar aí menos impostos ou fazer um caminho aí divertido até chegar a esse momento. Então, se você quer se divertir tanto quanto eu fazendo essa deliciosa papelada, curtindo a burocracia da América Latina, vamos juntos, né? Trabalhar aí pelo leão correto, né? A gente fazer o mínimo necessário para ficar de bem com o leão da Receita Federal, mas que os nossos olhos nunca se percam do leão da tribo de Judá, que vive e se revela todos os dias aqui no meu amado Panamá.